gente, meu nome é Ana e bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser, entre aspas, uma continuação de um que eu fiz, um outro vídeo, né, que eu fiz há algum tempo atrás. Se eu bem me lembro, o nome era Guia Básico para Cosplays de Maquiagem, sobre quais maquiagens seriam as melhores pra você ter e tal, tem que recomendações de algumas maquiagens específicas pra você ter no seu arsenal quando você for fazer seu cosplay. E eu falei naquele vídeo, se eu bem me lembro, eu falei que em algum momento eu também faria um sobre pincéis. E é isso. E pra falar disso, vamos pegar aqui minha maleta, porque eu acabo que eu guardo tudo aqui dentro pra poder fazer maquiagens e tal, porque muitas das vezes eu não estou em casa quando eu vou fazer a minha maquiagem, então eu já largo tudo aqui dentro. Assim, vou dar uma amostrinha pra vocês. Aqui embaixo tem, né, maquiagens, as coisas em si, e aqui em cima tem os pincéis. Eu vou tentar demonstrar também, enquanto eu tô mexendo aqui, vou tentar demonstrar também como que funcionam esses pincéis. Óbvio que também não vou tirar minha maquiagem toda, vou pelo menos mostrar no braço, as coisas assim, sabe? Que nem blogueira. Antes sequer de eu ver eles, eu vou tentar dividir um pouquinho em categorias os pincéis, porque assim também fica um pouco mais fácil de entender como eles funcionam. Eu vou começar falando sobre os pincéis que servem para o rosto de um modo geral, vulgo a maior parte da superfície do rosto. E por ser a maior área de superfície que você está maquiando, geralmente vão ser as coisas maiores, vão ser os pincéis maiores. Ah, e sobre pincéis isso também inclui esponjas. Esponjas também servem muito bem para isso. Mas vamos começar com um que eu uso bastante, inclusive para aplicar base, que é um pincel kabuki. São esses pincéis, é o nome do pincel, gente, não tô inventando não. Que são esses pincéis assim com essa base pequenininha, mas com uma grande área de pincel. Porque quanto maior a área de cerdas, consequentemente, mais a área que você vai tentar atingir com elas. Os kabuki, geralmente, eles são muito usados quando você quer fazer base, seja ela em pó, que é o caso dessa daqui, por ser bem felpudinho, bem macio de passar a mão, ou esses aqui que é um pouquinho mais durinho, que daria para fazer com bases líquidas. E também existe uma grande diferença, que eu tenho outros pincéis que vão ilustrar isso melhor, com relação ao tipo de cerdas. Porque existem cerdas que são apropriadas para, por exemplo, pós, com relação a coisas líquidas, como, por exemplo, corretivos e coisas assim, bases, ou então bases em pó, blushes, contornos, todas essas coisas assim. Tem cerdas específicas para isso. Por questão de absorção do produto, às vezes a cerda mais fofinha, ela não vai conseguir espalhar melhor o produto líquido e vice-versa. Eu, por exemplo, geralmente uso esses dois aqui, esse para base e esse aqui para passar algum tipo de pó, seja iluminador, seja até uma base mesmo. O pó branco que eu geralmente uso para selar tudo, eu uso esses tipos de pincéis. E lembrando também uma coisa, que esses pincéis aqui, nenhum deles é necessariamente obrigatório, porque você pode muito bem só usar as suas mãos para fazer algumas dessas coisas. Mas eu tenho para poder ter variedade, para poder ter um pouquinho mais de controle sobre o que eu tô fazendo. Até porque diferentes maquiagens, diferentes personagens dependem de diferentes técnicas, assim, você vai usar outros pincéis para poder atingir aquele produto final. Aqui, mais dois pincéis fofinhos. Esse é outro também que eu uso de base em pó, até para ajudar a selar. Esse aqui é a mesma coisa, mas tá vendo como ele é durinho? Ele pode ser usado para pós um pouquinho mais duros, não tão soltos quanto esse daqui. Mas de qualquer jeito, como os dois são grandes, eles servem para o uso de rosto em geral. Eu por acaso não tenho um aqui, eu vou pedir para a edição colocar um aqui em específico, que é um pincel específico para contorno. Ele geralmente também é fofucho. Ele é bem fofuchinho, como esse aqui, só que ele tem um desenho em diagonal. Como esse aqui, por exemplo, vocês podem ver, ele é oval. Oval não, né? Ele é circular. O pincel de contorno, ele é diagonal. Por quê? Porque desse jeito você consegue ter mais controle sobre onde você vai posicionar o pó ou base, não sei. Porque assim, por exemplo, você consegue ter controle de, quero só colocar aqui. Você consegue colocar só por aqui. Ou também no nariz e tal, você consegue ter um pouco mais de controle. E aqui, assim como o anterior, né? Esse aqui é, por exemplo, o que eu uso pra blush, inclusive ele tá sujo. Mas, lembra do que eu falei sobre as cerdas? Esse daqui é um pincel perfeito para se passar base, porque ele tem uma cerda bem específica. Assim, a impressão tocando, parece, sentindo e olhando, parece que é um pincel molhado, porque ele é justamente para poder aceitar melhor maquiagem líquidas em geral. Por exemplo, que isso aqui é uma base em creme líquido, mais ou menos. Você pega aqui
Tcharam. Ele vai ter bem mais aderência e vai conseguir espalhar muito melhor, vai conseguir aplicar melhor do que se eu pegasse literalmente essa daqui, porque olha só a diferença para quando conseguir tentar pegar aqui, né? Ele não alcança. Esse daqui já conseguiria mais, eu tenho um pouco mais de precisão até na hora de espalhar. E vai ser uma delícia de tirar isso aí depois. Aí, por exemplo, tem aqui, passei a base, vou pegar um pó e vou passar por cima para selar isso aqui. Aí você vai dando batidinhas para selar, para que quando você passe a mão, faça assim. Por exemplo, não tem nada na minha mão, fica meio que selado. Basicamente, em questão de rosto, os pincéis podem variar de tamanhos e tal, mas geralmente eles são relativamente grandes, principalmente quando você compara com os pincéis que são feitos para os olhos. E também, geralmente, em geral, eles se dividem nessas duas categorias entre os bem felpudinhos, perfeitos para poder aplicar pós em geral. Esses aqui que são mais durinhos, geralmente com essas cerdas molhadas, para coisas mais líquidas. Agora, vamos entrar nas categorias dos pincéis para os olhos. Tem essa diferenciação porque, geralmente, os pincéis para os olhos eles são bem menores e eles te dão um pouquinho mais de precisão. De novo, nenhum deles aqui é necessariamente obrigatório para você. Avalie, vai nas lojas, pede para olhar, pede para sentir, inclusive, até para você ver se você vai ter alguma, vamos dizer assim, reação de, por exemplo, ah, não, esse negócio me dá coceira, ah, não, esse aqui é mais suave, é melhor no meu rosto, tá bom? Seguindo para as categorias de coisas de olho, temos tecnicamente as mesmas divisões, vão ser os pincéis quase as mesmas divisões. Vamos ter pincéis com bases líquidas, pincéis para coisas líquidas, né, melhor dizendo, que vão ter a mesma textura daquele outro que eu mostrei antes. E, por exemplo, eles serviriam para passar corretivos. Vamos pegar aqui, cadê? Pega aqui. Esse pincel em específico, ele é muito bom, por exemplo, quando você quer fazer cut crease, quer cortar mais ou menos, fazer uma delimitação na sua pálpebra móvel, é bem interessante. E vamos lá de novo, ó, e ficou uma linha, não ficou só zoado. Posso trazer pra baixo, assim eu tenho controle. E geralmente esses pincéis aqui de corretivo, eles têm uma pontinha, eles são meio que ovais, pra você ter uma pontinha onde você tem ainda mais controle. Quase como se fosse uma ponta de lápis, que assim você consegue fazer uma linha reta, tem um pouco mais de controle. Quanto mais pontudo, mais controle você vai ter. Ou até para poder passar corretivo em certas áreas que fica um pouquinho difícil de alcançar direito com as mãos ou com uma esponja. Geralmente, tipo assim, esses cantinhos aqui do nariz, ou então bem embaixo do olho, pequenas coisas assim. E sobre os outros pincéis que são mais fofinhos, que têm as cerdas um pouquinho diferentes, que são as cerdas mais conhecidas, na verdade, temos esses dois aqui. Vou primeiro pegar esse aqui. Esse aqui é um pincel fofucho, mas ele é um pouquinho durinho. Por que que esse pincel torna isso, desse fato dele ser durinho, uma coisa diferencial? Ser um diferencial. Por ele ser durinho, você consegue aplicar com mais certeza, mais certeiramente, as cores que você quer. Ou seja, eu quero que essa cor fique só aqui em cima, não quero que ela encoste de baixo. Tá bom, você passa, você vai, inclusive, você pode até fazer cutucando, fazer pu, 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 pu. Apliquei. Enquanto este outro daqui, ao invés dele focar, que é o caso desse daqui, que ele é durinho, ele serve para espalhar. Enquanto esse daqui, se eu aplicar numa ponta só, ele fica. Deixa eu só limpar aqui esse... isso aqui, inclusive, é muito bom. Eu recomendo bastante. Isso aqui é com uma esponjinha, você passa aqui e limpa, pelo menos um pouco. Óbvio que não tá 100% limpo. Mas passando aqui, assim... Esse aqui que eu tenho, por exemplo, é da Macrylan, uma esponja de limpeza para pincéis. Não tá 100% limpo, mas pelo menos tá melhor do que antes. Vamos pegar aqui um roxo. Pegar aqui e vou tentar focar ele todinho só na parte da divisão com o laranja. Tá vendo? Desse jeito eu consigo concentrar só nessa parte de cima. Vou pegar mais um pouco. Aplicar. Esse é bom na hora de você fazer aplicações em geral. E aí, você vem depois com o fofinho e ele vai espalhando, ajudando a fazer o degradê da parte de baixo. Óbvio que eu botei muito concentrado na parte de cima, então não vai espalhar tanto assim. Uma coisa também que você pode fazer, que eu às vezes faço bastante, é pegar uma outra cor nesse pincel fofucho, ao invés de usar ele só para esfumar, ou seja, sem nenhuma aplicação de cor, você só vai espalhar a cor anterior. Eu pego uma outra cor, vamos dizer aqui, peguei um rosa, e vou passar por cima para fazer já essa mistura dessas duas cores, que aí fica um degradê. Tá vendo? Apliquei aqui o roxo com o pincel durinho.
espalhei um pouco e passei depois o rosa. E a partir desses dois pincéis aqui, desses dois tipos, existem 1001 variações. Também porque pode ser que você prefira, eu quero um pincel durinho, mas eu quero um pincel durinho menor, para eu ter ainda mais controle sobre o que eu quero fazer. Ou eu quero um felpudinho muito maior, porque assim eu consigo aplicar, por exemplo, na minha pálpebra inteira, sem precisar ter que ficar horas e horas construindo com esse durinho. 1001 coisas que vocês podem fazer. Eu aqui, por exemplo, inclusive tenho 3 pincéis. Eu até divido aqui, nesse meu negócio aqui essa minha bolsinha tem divisórias, eu já vou dividindo conforme pra que serve e como que usa. Por exemplo, aqui estão os pincéis fofuchos de esfumar ou até mesmo de aplicação. Esses aqui que são, em geral, aplicação, até porque eles são pequenos, durinhos, e alguns deles aqui também entram na categoria de coisas líquidas, para corretivos e coisas assim. E daqui pra baixo, né, vamos entrar. Esse daqui, por exemplo, que ele é bem pequenininho. Esse daqui, por exemplo, ele é super fininho, ele é concentradérrimo, mas ele tem um formatinho redondo. Então ele já serve para fazer extremos pequenos detalhes. E geralmente com formatinho, inclusive circular. Eu uso bastante ele para, por exemplo, quando eu fiz a minha maquiagem de Belle, eu usei ele para fazer aquelas bolinhas que ela tem aqui em volta para fazer as sardinhas, né, dela. Ele é muito bom para esse tipo de coisa. Ele tem uma textura de pincel molhado, então ele também aceitaria, por exemplo, aplicar corretivos, aplicar tintas. De novo, vamos para os exemplos. Pegar o roxo mesmo, que no meio do laranja vai ter um pontinho. Melhor seria passar alguma coisa por branco embaixo, que aí apareceria mais. Ou então vou passar aqui, só para ficar mais visível. Melhor fazer com uma base clara embaixo. Também existem esses pincéis assim, que tem esse formatinho aqui que é para ser um pouquinho mais ergonômico, vamos dizer assim. Que é para você segurar quase como se fosse uma escova, como se fosse um pente. E geralmente eles servem as mesmas coisas. No caso desse daqui, eu comprei para poder fazer contorno no nariz, para usar para isso mesmo. Ele também tem a textura molhadinha, então ele poderia aceitar muito bem as coisas líquidas. Só que eu uso mais ele para aplicar pozinho bem rente aqui para fazer um para fazer um contorno no nariz muito bem marcado, porque assim eu tenho um pouco mais de controle. De novo, quanto mais fino, mais controle você vai ter. E falando em controle, existe esse pincel aqui em específico, que ele é um pincel chanfrado. Chanfrado basicamente significa aquele corte da diagonal que eu já falei anteriormente, quando geralmente se vê um pincel de contorno no rosto. Esse daqui, no caso, ao contrário do pincel de contorno, ele tem muito menos cerdas, ele é bem mais fino, o que significa que ele tem ainda mais controle com relação às partes que você quer usar. Não só isso, como essa divisão assim, esse negócio do diagonal, das cerdas serem diagonais, também dá muito controle com relação ao quanto você quer aplicar, quão fino você quer aplicar alguma coisa. Eu geralmente uso esses aqui ou para fazer a sobrancelha ou para fazer um delineado, ou seja, para fazer detalhes muito finos, porque ele é muito bom nisso, ele é extremamente bom nisso. E para isso, vamos aqui pegar, dessa vez eu vou pegar um preto para fazer quase que um delineado mesmo. Óbvio que vamos combinar que eu estou fazendo, né, uma outra superfície, mas aqui, assim eu consigo ter um pouquinho mais de controle. Fazendo sobrancelhas ou coisas assim, ou só fazendo uma linha reta, consigo fazer esses traços mais finos. Se você for fazer algum personagem com um delineado diferente ou com detalhes ou marcas no rosto, ou até no próprio corpo, esse tipo de pincel aqui é muito bom pra isso, muito, muito bom. Eu recomendo você ter, esse aqui pelo menos é um dos que eu recomendo muito você que está fazendo seu cosplay ter, até pra, por exemplo, você fazer as sobrancelhas dos seus personagens, que muitas das vezes não vão ser da cor do seu cabelo, pra você bater, né, a cor do personagem, a cor do cabelo do personagem com a cor das suas sobrancelhas. Isso aqui pra aplicar pós ou pra aplicar também coisas cremosas em geral são muito bons. E existem algumas variações, por exemplo, tem as versões bem pequenininhas que geralmente maquiadores também usam para poder aplicar batom, que assim você tem controle perfeito de onde você vai delimitar a boca, se você, por exemplo, quer fazer um personagem com uma boca bem grande, ou você quer uma boca grande, isso aqui já ajuda bastante para fazer isso. E óbvio que não se aplica só com coisas líquidas, aplica também a pós.
E a última coisa que eu não sei se eu posso definir necessariamente como um pincel, porque é meio esquisitinho chamar isso de pincel, é isto aqui. Eu, sinceramente, não me lembro o nome ao certo. Vou tentar jogar na internet pra ver se eu lembro ou se encontro o nome. Mas isto aqui é um pincel de sobrancelha. Por que que eu acho ele importante? Porque muitas das vezes você vai precisar tapar a sua sobrancelha, como no vídeo que eu mostrei há algum tempo atrás, que vai estar aqui em cima e aqui embaixo, na descrição. Você vai ter que redesenhar suas sobrancelhas ou você precisa esconder as suas sobrancelhas. Esse tipo de pincel é muito bom pra você fazer isso. Vamos dizer assim, pentear as suas sobrancelhas para elas ficarem onde você quer. Óbvio que não vai estar perfeito, porque querendo ou não, isso aqui não tem produto, isso aqui é só o pincel. Mas eu já vi muita gente, maquiadoras e tal, pegando barra de sabão, passando um pouquinho isso aqui, assim, ó, e passando na sobrancelha para que ela fique parada no lugar. Eu uso bastante esse daqui quando eu vou fazer algum personagem que tenha sobrancelhas pequenas ou que não precise de sobrancelhas, porque assim ajuda muito a pentear a sobrancelha para que ela siga a linha de crescimento dela ou contra, tanto faz, mas que ajude para poder tirar a sobrancelha depois, para fazer aquele truque mesmo de tirar a sobrancelha. Nessa mesma onda existem também pentes, propriamente ditos, existem pentes, ou até mesmo isso aqui, que também é uma espécie de povinha pra sobrancelhas. Ou pra cílios também, a galera usa muito isso pra cílios. Mas eu não uso tanto essas coisas aqui. Isso aqui eu uso mais só pra pentear a sobrancelha que eu tô tentando tirar. Ou até mesmo pra passar um pouquinho no cabelo, pra poder tirar esses cabelinhos assim, esses baby hairs aqui em volta da cara. Mas enfim, basicamente é isso, sobre pincéis em geral. Óbvio que existem pincéis que são um pouquinho mais diferentes, mas em geral eles se dividem nessas categorias e funcionam mais ou menos desse jeito. Óbvio que depende de você, o que você quer fazer com esse pincel. Isso aqui é só para te ajudar a te guiar. Qual pincel você quer escolher, para que você vai querer usar, e para te dar uma luz na hora de você escolher. E espero que esse vídeo tenha ajudado você com isso. Mas enfim, muito obrigada por assistir esse vídeo. Um grande beijo e... Deixa eu dar a volta. Segura, segura.